Senhor da vida, Criador de todas as coisas, Pai de misericórdia e de amor, neste instante me coloco diante da Tua presença, não para pedir apenas por mim ou pelos que estão próximos do meu coração, mas para elevar minha voz em favor de toda a humanidade. Vivemos em um tempo em que o sofrimento parece multiplicar-se nos noticiários, nas ruas, nos lares e até dentro da alma de muitos que perderam a esperança. Guerras que se alastram e deixam marcas profundas nos corações de inocentes, crianças que crescem em meio ao medo e à violência, famílias que são arrancadas de suas casas por causa de conflitos e perseguições. Senhor, é por eles que oro agora. Que minha oração ultrapasse fronteiras, idiomas e culturas e que chegue até o mais escondido refúgio onde alguém chora em silêncio, sentindo-se esquecido. Porque ninguém, Pai, é esquecido diante de Ti. Cada lágrima é vista, cada clamor é ouvido, cada coração partido é conhecido. Peço-te, Senhor, que a humanidade possa despertar para a compaixão, que líderes e governantes, tantas vezes endurecidos pela sede de poder ou pela vaidade, possam lembrar-se de que governar é cuidar. Que os que estão nas altas posições não fechem seus olhos para os que sofrem nas ruas, para os que clamam por pão, para os que se perdem nas estatísticas de fome, de violência e de abandono. Derrama, Pai, sobre todos nós o dom da empatia. Ensina-nos a olhar para o outro e enxergar nele um irmão. Que não nos acostumemos com as dores alheias, que não percamos a sensibilidade diante das injustiças, que possamos, como humanidade, reencontrar o caminho da solidariedade e do respeito. Senhor, sei que a paz que tanto buscamos no mundo precisa nascer primeiro dentro de cada coração. Não se constrói paz apenas com tratados ou palavras, mas com gestos concretos, com atitudes que transformam realidades. Por isso, oro para que cada ser humano seja tocado por um raio de luz, que quebre as muralhas internas do egoísmo, da indiferença e do ódio. Quanta dor, Pai, é causada pela incapacidade de perdoar, pela violência que nasce de corações amargurados. Quantos conflitos poderiam ser evitados se houvesse mais disposição para o diálogo, mais humildade para reconhecer erros, mais amor para estender a mão. Dá-nos, Senhor, a sabedoria que vem do alto, para que possamos construir pontes em vez de muros, laços em vez de correntes, encontros em vez de confrontos. Olho para este mundo e vejo contrastes. De um lado, tecnologia avançada, ciência que alcança os céus, recursos abundantes. Do outro, fome, miséria, desigualdade e vidas que são tratadas como descartáveis. Como podemos, Senhor, aceitar tamanha injustiça? Como podemos viver em paz, sabendo que tantos não têm sequer um prato de comida ou um teto onde descansar? É por eles que me coloco de joelhos agora, pedindo que a humanidade acorde para a sua responsabilidade. Que cada coração seja movido à partilha, que cada comunidade, cada nação, possa abrir caminhos de justiça, que líderes se unam não para fortalecer exércitos, mas para fortalecer a vida, a dignidade e o futuro de todos os povos. Senhor, oro especialmente por aqueles que vivem em regiões de guerra. Quantas famílias, quantos jovens, quantas crianças perderam o direito de sonhar? Dá-lhes, Senhor, consolo. Envia sobre eles a Tua presença invisível, mas real, para que sintam que não estão sozinhos. E que cada um de nós, em nossas realidades, possamos ser instrumentos de paz, ainda que em pequenos gestos, no respeito ao próximo, na palavra de bondade, no cuidado com os que sofrem ao nosso lado. Não permitas, Pai, que nos tornemos indiferentes. A indiferença mata mais do que as armas, porque ela alimenta a injustiça e sustenta a desigualdade. Dá-nos um coração inquieto diante da dor do outro, para que sejamos agentes de mudança. E enquanto oro, reconheço, Senhor, que também preciso de transformação, porque a paz do mundo começa com a paz que cultivo dentro de mim. Se alimento rancor, se permito que o orgulho me cegue, se fecho meus olhos diante da necessidade do irmão, como posso clamar por um mundo melhor? Ensina-me então a ser pacífico, a ser compassivo, a ser justo nas pequenas escolhas de cada dia. Que esta oração não seja apenas palavras, mas um compromisso. Um compromisso meu com a humanidade, um compromisso nosso contigo, Pai, de não cruzar os braços diante de tanto sofrimento. E sei, Senhor, que não oro sozinho. Há milhares, milhões de corações
que neste momento também se levantam em intercessão pela humanidade. Cada súplica, cada lágrima, cada voz que se eleva é como uma chama que se acende no escuro, e quando muitas chamas se reúnem, a escuridão não resiste. Por isso acredito que a paz é possível. Acredito que a humanidade ainda pode reencontrar o caminho do amor. Acredito que os muros podem cair e que a fraternidade pode florescer entre povos, raças e nações. Não porque confiemos apenas nas forças humanas, mas porque sabemos que o teu Espírito sopra onde quer e transforma corações. Derrama, Senhor, teu Espírito sobre a terra. Cura as feridas invisíveis que dividem irmãos. Restaura a esperança dos que perderam tudo. Dá força aos que lutam por justiça e coragem aos que defendem a paz. Que cada um de nós, ao rezar por um mundo melhor, entenda que também somos parte da resposta a essa oração. Que possamos ser mãos que ajudam, vozes que defendem, passos que constroem caminhos de reconciliação. E assim, Pai amado, inicio esta caminhada de oração pela humanidade e pela paz no mundo, confiando que cada palavra dita aqui não se perderá no vento, mas será guardada no teu coração de Pai, que tudo ouve, tudo vê e tudo pode. Senhor da eternidade, que governa com justiça e misericórdia sobre toda a criação, venho a Ti com humildade e reverência para elevar uma oração especial por aqueles que neste tempo e neste mundo receberam a responsabilidade de conduzir povos, nações e comunidades. Pai, quantos corações sofrem as consequências das decisões políticas, econômicas e sociais daqueles que ocupam cargos de poder. Muitas vezes, os caminhos que escolhem não refletem o bem coletivo, mas sim interesses de poucos. E, no entanto, sabemos que cada posição de liderança é também um lugar de prova, de desafio, de tentação. Por isso, Senhor, suplico, envolve-os com a Tua luz. Ilumina os presidentes, primeiros ministros, reis, rainhas, parlamentares, ministros, prefeitos e todos os que possuem alguma forma de autoridade. Que não esqueçam que a vida humana é sagrada e que o verdadeiro governo não se mede pelo prestígio, mas pela capacidade de servir. Concede-lhes sabedoria que não vem apenas dos conselhos humanos, mas que nasce do discernimento profundo entre o certo e o errado, o justo e o injusto, o que constrói e o que destrói. Dá-lhes coragem para tomar decisões que favoreçam os mais frágeis, mesmo quando isso significar abrir mão de privilégios ou enfrentar críticas. Senhor, quantas vezes vemos líderes que se deixam guiar pelo orgulho, pela busca incessante de poder, ou pelo medo de perder o controle. Em nome da humanidade, clamo, quebra essas correntes. Abre os olhos daqueles que se tornaram cegos pela vaidade. Aquece os corações daqueles que se endureceram diante da dor do povo. Mostra a cada líder que a grandeza verdadeira está em promover a paz, em cuidar dos que mais precisam, em construir pontes em vez de muros. Pai, oro pelas grandes nações, que têm em suas mãos recursos e forças capazes de mudar destinos, que não usem sua influência para subjugar, explorar ou dominar, mas para servir de exemplo em compaixão, solidariedade e justiça. Que as alianças internacionais não sejam apenas estratégias de poder, mas pactos de humanidade, buscando o bem comum de todos os povos. Peço também pelos líderes locais, aqueles que governam cidades e comunidades. Muitas vezes, são eles que têm contato direto com o sofrimento do povo, com as dores mais imediatas, a fome, a falta de moradia, o desemprego, a violência. Dá-lhes olhos atentos para enxergar cada rosto, mãos firmes para agir com justiça e corações abertos para ouvir os clamores que tantas vezes são ignorados. Senhor, oro por aqueles que ocupam cargos de liderança em meio a guerras e conflitos. Dá-lhes coragem para escolher o caminho da reconciliação em vez da violência, para optar pelo diálogo em vez da agressão. Que entendam que cada vida perdida em um campo de batalha é uma ferida aberta na própria humanidade. Que compreendam que não existem vencedores em uma guerra, pois todos saem marcados pela dor. Clamo também por líderes espirituais, comunitários e sociais, que muitas vezes têm grande influência sobre multidões. Que suas palavras não sejam sementes de divisão, mas de unidade. Que não usem a fé ou a tradição como armas de opressão,
mas como instrumentos de cura e esperança. Pai, tu que sondas os corações, sabes o peso que cada governante carrega. Sabes as pressões, as tentações e os medos que enfrentam. Por isso, coloco-os diante de ti, para que sejam guardados, transformados e conduzidos pelo teu Espírito. Ajuda-nos também, Senhor, como cidadãos, a orar por eles. Muitas vezes, em vez de interceder, caímos na crítica vazia, no julgamento, no desânimo. Mas se queremos um mundo mais justo, precisamos também sustentar em oração aqueles que têm poder de decisão. Ensina-nos a ser vigilantes e responsáveis, cobrando justiça, mas também elevando súplicas para que sejam iluminados. Pai amado, sei que os líderes são reflexo muitas vezes da própria sociedade que os elege ou sustenta. Por isso peço, transforma os povos para que desejem líderes íntegros, justos e comprometidos com a vida. Que não nos deixemos enganar por discursos vazios, mas que busquemos aqueles que realmente caminham segundo princípios de compaixão e verdade. E ainda mais, Senhor, quando esses líderes falharem, porque são humanos e frágeis como todos nós, que haja espaço para arrependimento, para aprendizado, para mudança. Que a arrogância não impeça que reconheçam erros e que a tua graça lhes dê sempre a oportunidade de recomeçar. Que as mesas de negociação sejam lugares de paz. Que os encontros entre governantes sejam pontes de diálogo. Que os tratados internacionais não sejam apenas palavras escritas em papéis oficiais, mas compromissos de vida, de justiça e de fraternidade. Concede-nos, Senhor, líderes que tenham coragem de lutar contra a corrupção, de enfrentar sistemas injustos, de proteger os mais pobres e de defender a dignidade de cada pessoa, sem distinção de raça, religião, língua ou nação. E enquanto oro por eles, recordo-me de que todo poder humano é passageiro. Reis e governantes se sucedem, impérios se levantam e caem, mas só o teu reino é eterno. Que os líderes deste mundo nunca esqueçam disso, que sua autoridade é limitada, mas o serviço que prestam pode deixar marcas eternas. Senhor, abençoa cada líder que neste momento, em algum lugar do mundo, está buscando sinceramente o bem do povo. Dá-lhes força, saúde, coragem e perseverança. Protege-os contra a corrupção, contra os interesses escusos e contra os ataques que possam desviá-los de seu propósito. E por aqueles que ainda não compreenderam a grandeza da missão que receberam, suplico, toca-os profundamente, que tenham um encontro com a verdade, que seus corações sejam quebrantados e renovados, para que governem com justiça e misericórdia. Pai, que esta oração seja um manto que cobre cada governante, que eles sintam que não estão sozinhos, que há milhares de vozes intercedendo por suas decisões, para que sejam instrumentos de paz e não de destruição. E que um dia possamos olhar para a história da humanidade e ver que houve uma geração de líderes que escolheram a paz em vez da guerra, a justiça em vez da corrupção, a vida em vez da morte. Que assim seja, Senhor, porque confiamos que nada é impossível quando entregamos a Ti cada coração humano, inclusive os que governam este mundo. Senhor da compaixão infinita, volto meu coração a Ti, não apenas como quem pede, mas como quem carrega dentro de si as dores de tantos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo. Hoje quero orar, de modo especial, pelos que sofrem com guerras, fome e injustiças, porque nesses rostos feridos vejo refletida a cruz da humanidade inteira. Pai, como é difícil compreender por que ainda existem guerras em nosso tempo. Tantas vezes ouvimos que a humanidade evoluiu, que aprendemos com os erros do passado, que construímos tratados de paz, mas ainda assim, continuam os conflitos que rasgam cidades, destroem famílias e roubam o futuro de crianças. Quantos gritos ecoam no silêncio das ruínas, quantos sonhos foram interrompidos pelo som de bombas e pelo peso das armas. É por eles que clamo, Senhor, pelos refugiados que abandonam tudo para sobreviver, pelas mães que seguram filhos nos braços enquanto caminham sem destino, pelos pais que sentem o coração dilacerado por não poder oferecer segurança ao lar, pelas crianças que perderam a inocência cedo demais. Que a tua mão poderosa se estenda sobre cada um desses corações e os abrace no meio da escuridão. Que eles sintam, mesmo em meio ao caos, que não estão sozinhos,
Sopra, Senhor, consolo e esperança em meio à dor, e que a paz seja restaurada onde hoje reina a destruição. Mas não são apenas as guerras que devastam vidas. Há outra batalha silenciosa e cruel, a fome. Pai amado, como é possível que em um mundo tão rico em recursos, milhões ainda se deitem à noite sem ter o que comer? Como aceitar que alimentos sejam desperdiçados enquanto crianças definham pela desnutrição? Senhor, dá-nos vergonha da nossa indiferença e desperta na humanidade a urgência de partilhar. Intercedo agora por cada pessoa que busca alimento e não encontra, por cada mãe que tenta enganar a fome dos filhos com um copo de água, por cada família que espera um pedaço de pão para sobreviver. Tu, Senhor, que multiplicaste os pães e peixes para uma multidão faminta, realiza também hoje milagres de partilha e solidariedade. Toca os corações dos que têm muito, para que aprendam a dividir com os que nada têm. Que além da fome física, Senhor, há a fome de justiça. Quantos vivem esmagados por sistemas que privilegiam poucos e excluem a maioria? Quantos não têm acesso à saúde, educação, dignidade mínima? Quantos são explorados em trabalhos desumanos? Quantos são silenciados pela opressão? Quantos são invisibilizados apenas por causa da cor da pele, da condição social, da religião ou da nacionalidade? Pai, levanta a tua justiça sobre a terra, que os que estão à margem encontrem voz, que os que foram esquecidos sejam lembrados, que os que vivem na escuridão da opressão sejam iluminados pela luz da liberdade. Oro também, Senhor, pelas vítimas de injustiças silenciosas, aquelas que não aparecem nos jornais, mas que ferem profundamente, a criança que sofre abuso, a mulher que enfrenta violência doméstica, o idoso abandonado, o jovem discriminado, o trabalhador explorado. Tu conheces cada história, cada lágrima, cada ferida. Derrama bálsamo sobre todos eles e mostra que tua justiça não falha, mesmo quando a dos homens é cega. Pai, sei que muitas vezes o sofrimento dos outros parece distante para quem não o vive, mas aos teus olhos, cada vida importa, cada dor tem peso, cada clamor chega ao céu. Ensina-nos, Senhor, a não sermos indiferentes, que a fome do outro doa em nós, que a guerra em terras distantes seja sentida como uma ferida no próprio corpo, que a injustiça contra um irmão seja entendida como injustiça contra todos. Senhor, se não podemos resolver todos os problemas do mundo, ajuda-nos a pelo menos não cruzar os braços. Dá-nos coragem para agir onde estivermos, no bairro, na comunidade, na família, que cada pequeno gesto, oferecer alimento, estender uma palavra de apoio, denunciar uma injustiça, compartilhar recursos, seja parte de uma corrente maior que transforma o mundo. Recordo, Pai, que mesmo nos momentos mais sombrios da história da humanidade, sempre houve homens e mulheres que se levantaram para ser sinal de esperança. Que nós também sejamos esses sinais, pequenas luzes em meio à escuridão. Que não nos falte compaixão, que não nos falte coragem, que não nos falte amor. E enquanto oro, reconheço que também carrego responsabilidades. Não posso pedir um mundo sem guerras se dentro de mim cultivo rancores. Não posso clamar por justiça se fecho meus olhos às injustiças que acontecem ao meu redor. Não posso pedir que a fome acabe se continuo desperdiçando o que poderia matar a fome de outro. Por isso, Senhor, transforma primeiro o meu coração, para que a minha oração seja coerente com a minha vida. Que possamos aprender a viver como uma só família humana. Não há fronteiras diante de Ti, Pai. Não há nacionalidades mais importantes que outras. Não há vidas de maior valor. Cada pessoa que sofre com a guerra, com a fome e com a injustiça é meu irmão, é minha irmã. Dá-nos a graça de enxergar essa verdade e de agir a partir dela. Senhor, sei que as dores do mundo são imensas, mas sei também que o Teu amor é maior que todas elas. Por isso, entrego em Tuas mãos cada vítima, cada coração ferido, cada lágrima derramada. Que sejam acolhidos em Teu infinito cuidado e que, pouco a pouco, possamos construir um mundo em que nenhuma criança chore de fome, nenhuma família seja destruída pela guerra, nenhum ser humano seja tratado com menos dignidade. Que a paz, a justiça e a solidariedade deixem de ser apenas palavras bonitas e se tornem realidades vividas. E que a humanidade desperte
antes que seja tarde demais, para a responsabilidade que temos uns com os outros. Senhor da vida, em Ti deposito esta oração, porque sei que não falhas e que mesmo em meio às dores continuas a agir silenciosamente, inspirando corações e movendo mãos para transformar a realidade. Senhor, fonte inesgotável de amor e bondade, hoje ergo a minha oração por algo que talvez seja o maior milagre de todos, o despertar da compaixão e da empatia nos corações humanos. Porque sei, Pai, que sem essas virtudes, o mundo se perde em indiferença, egoísmo e frieza, mas com elas, até as maiores dores podem ser transformadas em esperança. Oro, Senhor, para que o coração humano volte a sentir, que a indiferença que anestesia as almas seja quebrada pelo toque da Tua ternura. Quantos de nós passamos diariamente por situações de dor e sofrimento alheio, sem sequer notar? Quantas vezes olhamos para o lado apenas para desviar o olhar? Pai, desperta em nós a capacidade de enxergar além de nossas próprias necessidades para reconhecer a dor e a alegria do outro, como também nossas. A compaixão é mais que um sentimento, é uma ação que nasce do amor. Quando somos compassivos, não apenas sentimos, mas nos movemos em direção ao irmão. Senhor, faz-nos sair da bolha do comodismo, rompe os muros do egoísmo que construímos ao redor de nossas vidas e dá-nos a coragem de amar ativamente. Oro de modo especial pelas crianças e jovens, que cresçam em um mundo onde compaixão e empatia não sejam raridades, mas virtudes cultivadas desde cedo. Que aprendam, não apenas nas escolas, mas também dentro dos lares, a importância de se colocar no lugar do outro, de respeitar diferenças, de valorizar a vida em todas as suas formas. Peço também pelos adultos que muitas vezes, sufocados pelas preocupações da rotina, esquecem a beleza da solidariedade. Senhor, reacende neles a chama da humanidade, que possam perceber que não estão sozinhos neste mundo, que cada gesto de bondade ecoa para além do que imaginam. E pelos idosos, Pai, que carregam consigo a sabedoria da vida, peço que sejam faróis de compaixão para as novas gerações. Que suas histórias, suas experiências e suas lutas inspirem o mundo a não se endurecer, mas a cultivar ternura e respeito. Senhor, ensina-nos a chorar com os que choram e a nos alegrar com os que se alegram. Ensina-nos a sentir a dor do outro como se fosse nossa e a nos movermos para oferecer consolo e ajuda. Ensina-nos a nos alegrar com as vitórias alheias, sem inveja ou comparação. Que possamos ser um só corpo, onde cada parte se preocupa com a outra. Pai amado, sei que muitos têm medo de sentir, porque sentir pode ser doloroso. Mas é justamente na empatia que nos tornamos mais humanos. Ajuda-nos a não fugir da dor do outro, mas a abraçá-la. Dá-nos coragem de olhar nos olhos de quem sofre e dizer: você não está sozinho. Senhor, a empatia é o caminho da paz, porque quando nos colocamos no lugar do outro, deixamos de alimentar ódio e preconceito. Não há espaço para a violência quando reconhecemos no próximo a mesma dignidade que temos em nós. Por isso clamo, espalhe a empatia como um vento forte sobre a terra, quebrando barreiras de raça, língua, religião e cultura, que cada povo aprenda a enxergar o outro como irmão, não como inimigo. Oro também por aqueles que, em meio ao sofrimento, perderam a capacidade de sentir, talvez porque foram feridos demais, talvez porque se acostumaram à dor, talvez porque ergueram muralhas ao redor do coração. Senhor, toca essas feridas e cura-as. Restaura nesses corações a sensibilidade e mostra que sentir é sinal de força, não de fraqueza. Pai, que possamos aprender contigo a verdadeira compaixão. Jesus nos mostrou isso quando se aproximou dos pobres, dos doentes, dos marginalizados e os olhou nos olhos com amor. Ele não se limitou a sentir pena, mas se envolveu, curou, alimentou, acolheu. Que também nós aprendamos a nos envolver com as dores do mundo e não apenas a observá-las de longe. E quando a empatia nos desafiar a mudar atitudes, Senhor, dá-nos coragem para não retroceder, porque sentir pelo outro é o primeiro passo, mas transformar a realidade ao lado dele é o caminho completo. Que nossas palavras se tornem ações, que nossos sentimentos se tornem gestos, que nossos desejos de paz se tornem passos concretos de reconciliação. Peço ainda, Senhor,
Que a compaixão e a empatia não sejam seletivas, que não escolham a quem amar ou ajudar, mas que alcancem a todos, inclusive aqueles que pensamos ser nossos inimigos. Porque é fácil sentir pelos que amamos, mas é divino amar e acolher também os que nos ferem. Ajuda-nos a ir além dos limites humanos, para viver a plenitude do teu amor. E enquanto oro, reconheço, a compaixão não transforma apenas quem a recebe, mas também quem a oferece. Cada vez que estendemos a mão, nosso coração é dilatado. Cada vez que ouvimos com atenção, crescemos em humanidade. Cada vez que enxugamos uma lágrima, nos aproximamos mais de Ti, Senhor. Por isso desejo que este milagre aconteça, que a humanidade desperte para a compaixão, que as nações façam disso um valor fundamental, que as comunidades o vivam como estilo de vida, que as famílias o transmitam como herança, que os corações, endurecidos pelo medo ou pelo egoísmo, sejam quebrantados e restaurados pela Tua graça, e que um dia possamos olhar para trás e perceber que o que transformou a humanidade não foram as armas, nem os tratados, nem as riquezas acumuladas, mas a capacidade de cada um sentir pelo outro, amar o outro, viver pelo outro. Senhor da misericórdia, que a compaixão e a empatia floresçam como sementes plantadas em terra fértil, e que suas raízes sustentem a construção de um mundo de paz, fraternidade e amor. Senhor do universo, Criador que nos formaste à Tua imagem e semelhança, hoje dobro meus joelhos para suplicar pela cura das divisões que ferem a humanidade. Olho para o mundo e vejo fronteiras que separam, preconceitos que excluem, ódios que se perpetuam de geração em geração. E diante dessa realidade, Pai, só posso clamar: vem e restaura a unidade entre os povos, as raças e as culturas, porque somos todos filhos de um mesmo Pai. Quantas vezes, Senhor, esquecemos essa verdade tão simples? Quantas vezes nos deixamos levar por orgulho, por medo ou por ignorância e passamos a olhar o diferente como ameaça, em vez de bênção? O que deveria ser riqueza, a diversidade de línguas, de tradições, de histórias, tantas vezes é transformado em motivo de divisão e até de violência. Pai amado, cura esse mal. Ensina-nos a ver no outro não um inimigo, mas um irmão. Que as cores da pele, os sotaques, os costumes e as crenças sejam motivos de aprendizado e celebração, e não de desprezo ou exclusão. Abre os olhos da humanidade para que possamos enxergar que cada cultura é uma peça única no grande mosaico da criação. Senhor, oro pelas nações que ainda vivem mergulhadas em conflitos étnicos e raciais. Quantos inocentes sofrem apenas por terem nascido em determinado povo ou grupo? Quantas famílias são destruídas por preconceitos que não têm fundamento algum? Que a Tua justiça desça sobre essas terras como chuva que lava, e que o ódio tão enraizado dê lugar à reconciliação. Oro também pelas sociedades que, de forma silenciosa, ainda perpetuam desigualdades, onde um sobrenome vale mais que outro, onde uma cor de pele abre portas enquanto outra fecha, onde o lugar de nascimento define o valor de alguém. Pai, quebra essas correntes invisíveis, mas tão cruéis. Ensina-nos a tratar cada ser humano com igual dignidade, porque diante de Ti não há hierarquias. Todos somos obra de Tuas mãos. Senhor, sei que a unidade não significa uniformidade. Não pedimos que todos sejam iguais, mas que todos aprendam a respeitar e a valorizar as diferenças. Assim como um jardim é mais belo quando tem flores de várias cores, assim a humanidade só é plena quando cada povo e cultura pode florescer em liberdade. Que aprendamos a caminhar juntos, sem perder a riqueza da identidade, mas sem permitir que ela nos divida. Peço-te também, Pai, por aqueles que promovem a intolerância. Muitos o fazem por medo, outros por ignorância, outros ainda por interesses pessoais. Toca esses corações para que compreendam que dividir é enfraquecer, mas unir é fortalecer. Que percebam que a verdadeira grandeza não está em dominar ou excluir, mas em acolher e somar. Oro pelos líderes mundiais e religiosos que têm poder de influenciar milhões. Que não usem sua voz para semear ódio ou discriminação, mas para cultivar respeito e fraternidade. Que sejam pontes entre povos e não muros que separam. Senhor, como humanidade, precisamos aprender a nos sentar à mesma mesa.
que possamos partilhar não apenas o pão material, mas também o pão da cultura, da música, da arte, da sabedoria ancestral de cada povo. Que os intercâmbios culturais sejam encontros de coração e não competições de valor. Pai amado, lembro-me agora de tantos povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e grupos marginalizados que, por séculos, têm resistido ao apagamento de sua história e identidade. Oro por eles, Senhor, que sejam respeitados, protegidos e honrados, que sua voz seja ouvida, que seus direitos sejam defendidos, que sua existência seja reconhecida como parte fundamental da humanidade. E oro também por nós, que tantas vezes carregamos preconceitos silenciosos, talvez até inconscientes. Senhor, revela em nossos corações aquilo que precisa ser curado. Mostra-nos onde ainda julgamos, onde ainda discriminamos, onde ainda excluímos. Transforma-nos em instrumentos de reconciliação, começando dentro de nós mesmos. Pai, imagino como seria este mundo se vivêssemos realmente como irmãos. Não haveria fronteiras fechadas para quem busca refúgio. Não haveria povos esquecidos na miséria enquanto outros vivem na abundância. Não haveria violência motivada por raça ou religião. Haveria sim encontros, trocas, aprendizados, solidariedade. Senhor, faz desse sonho uma realidade. Dá-nos a graça de celebrar a diversidade, que possamos aprender uns com os outros, enriquecer-nos mutuamente, crescer juntos. Que cada cultura tenha espaço para expressar sua beleza e que todas juntas formem a grande sinfonia da humanidade. Ensina-nos a linguagem universal do amor, que não precisa de tradução, que não conhece fronteiras, que une corações de todos os lugares, que possamos aprender a falar essa língua no olhar, no abraço, no gesto de bondade. E quando a divisão parecer intransponível, Senhor, lembra-nos de que Tu és o Deus da reconciliação. Onde há ódio, Tu podes semear amor. Onde há rancor, Tu podes plantar perdão. Onde há muros, Tu podes abrir caminhos. Nada é impossível para Ti, e por isso confio que mesmo as feridas mais antigas e profundas podem ser curadas pelo Teu Espírito. Senhor, que a humanidade aprenda a viver não como uma multidão de indivíduos separados, mas como uma grande família. Que possamos compreender que o destino de um povo está ligado ao destino de todos. Que a paz de uma nação só é verdadeira quando alcança também os que sofrem nas margens. E que, no fim, possamos todos de diferentes raças, culturas e tradições nos encontrar diante de Ti como irmãos, unidos não pelo sangue da carne, mas pelo sangue da solidariedade, da compaixão e da paz. Assim oro, Senhor, com fé de que a unidade é possível, de que a fraternidade é alcançável e de que a humanidade ainda pode aprender a viver como Tu nos sonhaste, uma só família em amor. Senhor da vida e da verdade, hoje me coloco em Tua presença para pedir não apenas pela cura das nações ou pela transformação das estruturas sociais, mas por algo ainda mais profundo, a cura interior da humanidade. Porque sei, Pai amado, que enquanto os corações permanecerem feridos, endurecidos e fechados ao amor, não haverá verdadeira paz sobre a terra. Olho ao redor e percebo como muitas das violências do mundo nascem dentro da alma humana. A guerra externa é fruto da guerra interna. A injustiça social é reflexo das injustiças pessoais. O ódio coletivo é alimentado pelo rancor individual. Por isso, Senhor, oro para que cada homem, cada mulher, cada criança seja alcançado por Tua mão curadora, capaz de transformar aquilo que a dor, o trauma ou o pecado deformaram. Pai, quantos carregam dentro de si mágoas que se transformaram em rancor? Quantos guardam feridas tão antigas que já não se lembram da origem, mas continuam sendo escravizados por elas? Quantos se refugiam no orgulho, acreditando que endurecer o coração é a única forma de não sofrer? Senhor, vem com Tua ternura e desfaz esses nós invisíveis que aprisionam a humanidade. Oro por aqueles que vivem consumidos pelo ódio. Talvez tenham sido feridos, talvez tenham perdido tudo, talvez tenham crescido em ambientes marcados pela violência. Senhor, quebra esse ciclo maligno. Mostra a esses corações que a vingança nunca traz alívio, mas que o perdão liberta. Que eles descubram em Ti a força para deixar para trás a escuridão e caminhar em direção à luz da reconciliação. Peço também pelos que se perderam no orgulho.
Quantas guerras poderiam ser evitadas se houvesse humildade para reconhecer erros? Quantos relacionamentos poderiam ser restaurados se houvesse coragem de pedir perdão? Quantas divisões poderiam ser curadas se houvesse abertura para ouvir e aprender com o outro? Pai, derruba as muralhas do orgulho que afastam irmãos, que separam nações, que ferem famílias. Ensina-nos que grandeza verdadeira está na humildade e não na soberba. Senhor, oro pelos que alimentam violência em seus pensamentos, palavras e atitudes. A violência não está apenas nas armas, mas também nas ofensas, nas exclusões, nos julgamentos. Quantas vidas são destruídas não por bombas, mas por palavras duras e atitudes frias. Cura, Senhor, esse mal que se esconde nas pequenas coisas do cotidiano, mas que vai alimentando um mundo cada vez mais hostil. Pai amado, sei que muitos carregam traumas profundos, perdas irreparáveis, dores da infância, abusos sofridos, rejeições experimentadas. São feridas que marcam a alma e muitas vezes se transformam em barreiras para o amor. Senhor, passa com tua mão curadora sobre essas memórias. Consola, restaura, liberta. Que cada coração ferido descubra que não está condenado a viver preso à dor, mas que há em ti possibilidade de cura e recomeço. Oro ainda por aqueles que foram feridos pela injustiça. Quantos, Senhor, foram tratados como invisíveis, como descartáveis, como indignos? Quantos ainda hoje vivem humilhações diárias? Pai, cura não só suas feridas pessoais, mas também a ferida coletiva, que é a injustiça. Que eles sejam restaurados em sua dignidade e reconheçam em si o valor infinito que tu lhes deste desde a criação. Senhor, sei que a paz do mundo começa na paz de cada coração. Se eu carrego ódio, não posso ser construtor de paz. Se cultivo inveja, não posso promover justiça. Se me fecho no egoísmo, não posso ajudar a humanidade a florescer. Por isso, peço também por mim. Cura minhas feridas, liberta meus medos, transforma minhas sombras em luz. Que cada oração não seja apenas súplica por mudança externa, mas também entrega de tudo aquilo que em mim precisa ser transformado. Se quero um mundo sem guerras, ensina-me a reconciliar com meus irmãos. Se quero justiça, ensina-me a agir com honestidade e integridade. Se quero compaixão, ensina-me a amar concretamente os que estão ao meu lado. Pai, imagino como seria se cada pessoa no mundo fosse curada interiormente. As famílias seriam lugares de afeto, não de violência. As comunidades seriam espaços de apoio, não de competição. As nações seriam irmãs, não inimigas. Senhor, faz desse sonho uma realidade, começando dentro de nós. Derrama sobre a humanidade o bálsamo do teu Espírito Santo, que cura feridas, restaura corações e devolve a vida. Que esse sopro divino alcance cada canto da terra, cada coração endurecido, cada alma marcada pela dor. Que onde houver ressentimento, surja perdão. Onde houver medo, floresça confiança. Onde houver ódio, brote amor. Oro também para que, ao recebermos a cura, não aguardemos apenas para nós, mas a levemos ao mundo. Que sejamos instrumentos de paz, levando consolo aos que sofrem, apoio aos que estão caídos, esperança aos que perderam o sentido da vida. Que a cura interior se transforme em missão exterior, porque a paz verdadeira se expande quando é partilhada. Senhor, sei que muitas vezes pedimos soluções rápidas para problemas que são profundos, mas a cura da humanidade é um processo que exige paciência, perseverança e fé. Dá-nos força para caminhar nesse processo, confiando que cada passo, ainda que pequeno, nos aproxima da plenitude da paz. E quando as feridas parecerem incuráveis, lembra-nos de que não há dor que o teu amor não alcance. Quando as divisões parecerem irreparáveis, lembra-nos de que tu és o Deus da reconciliação. Quando a violência parecer inevitável, lembra-nos de que o teu reino é sempre maior que os reinos humanos. Assim, Senhor, entrego-te a humanidade ferida. Cura-nos por dentro para que possamos construir um mundo novo por fora. Liberta-nos do ódio, do orgulho, da violência e de tudo aquilo que impede a paz. Faz de cada coração um santuário de amor e da terra inteira um reflexo do teu reino. Senhor de toda a criação, agora que chego ao final desta longa oração,
Sinto que cada palavra foi como uma semente lançada no solo da esperança. Orei por líderes e governantes, por povos que sofrem com guerras e injustiças, por aqueles que passam fome, pelos doentes e esquecidos, por jovens e crianças que herdarão o futuro. Pedi compaixão, empatia e fraternidade. Pedi pela cura interior da humanidade, para que a paz verdadeira possa florescer. E nesta conclusão, Senhor, quero unir todas essas vozes, todas essas intenções, em um só clamor: paz para a terra e amor para a humanidade. Pai amado, olha para este mundo que criaste com tanto cuidado e vê como ele geme diante das escolhas humanas. A natureza ferida clama por equilíbrio, os povos esmagados pela guerra clamam por justiça, os corações aprisionados pelo ódio clamam por libertação. Senhor, não somos capazes de resolver tudo com nossas forças limitadas, mas em Ti encontramos a fonte de onde brota a vida abundante. Por isso venho diante de Ti e coloco no Teu altar toda a humanidade. Não apenas os que creem, mas também os que não creem. Não apenas os que estão próximos, mas também os distantes. Não apenas os que nos amam, mas até aqueles que nos rejeitam. Porque sei, Senhor, que o Teu amor não faz distinção. Ele envolve a todos como o sol que ilumina justos e injustos, como a chuva que cai sobre todos os campos. Senhor, que Tua paz desça sobre os governantes, para que abandonem a sede de poder e assumam a responsabilidade de servir. Que eles sejam guiados não pela ambição, mas pelo desejo de proteger vidas e promover o bem comum. Dá-lhes sabedoria para discernir, coragem para escolher o que é justo e humildade para reconhecer seus limites. Que a Tua paz desça sobre as nações em conflito, que armas sejam silenciadas, que ódios sejam dissolvidos, que inimigos descubram-se irmãos. Onde houver trincheiras, que surjam pontes. Onde houver fronteiras de sangue, que floresçam fronteiras de diálogo. Senhor, mostra-nos que não há vitória verdadeira quando alguém é derrotado, porque todos fazemos parte da mesma humanidade. Que Tua paz desça sobre os famintos e esquecidos, que haja pão na mesa, mas também dignidade no coração. Que a solidariedade se torne prática diária e não apenas gesto isolado. Que cada um aprenda a partilhar, porque quando partilhamos, todos têm o suficiente. Que Tua paz desça sobre os doentes, sobre os idosos, sobre as crianças. Que cada vida seja valorizada como um tesouro único, porque cada ser humano é imagem Tua, Senhor. Que nunca mais ninguém seja tratado como descartável, mas sim como portador de um valor infinito. Que Tua paz desça sobre os corações feridos, para que encontrem perdão. Sobre os corações orgulhosos, para que descubram a humildade. Sobre os corações endurecidos, para que voltem a amar. Porque a verdadeira paz começa dentro de nós, e só assim poderá transformar o mundo ao nosso redor. Pai, também oro para que cada pessoa que ler ou ouvir esta oração não se limite a palavras, mas se comprometa com atitudes, que sejamos construtores de paz em nossas casas, locais de trabalho, escolas, comunidades. Que saibamos escutar mais e julgar menos, estender a mão mais e apontar menos, abraçar mais e ferir menos. Senhor, dá-nos olhos que veem além das diferenças, lábios que proclamam reconciliação e pés que caminham em direção aos necessitados. Dá-nos mãos que semeiam justiça e corações que exalam compaixão. Faz-nos lembrar que a paz não é utopia, mas sim tarefa e missão. E quando o peso do mundo parecer demais para nós, lembra-nos que não caminhamos sozinhos, que Teu Espírito Santo nos fortalece, que Tua presença nos sustenta e que Teu amor é mais poderoso do que qualquer escuridão. Pai, hoje consagro a Ti não apenas esta oração, mas toda a humanidade. Que possamos viver como irmãos e irmãs, filhos de um mesmo Pai, peregrinos de uma mesma terra. Que possamos aprender a celebrar a diversidade como riqueza e não como ameaça. Que possamos construir um futuro no qual a paz não seja exceção, mas regra. Que assim, Senhor, uno minha voz à de todos os que, em diferentes línguas, culturas e tradições, também clamam por paz. Uno minha oração às lágrimas das mães que perderam seus filhos, aos cantos dos povos que sonham com liberdade, aos sussurros de crianças que desejam um amanhã melhor. Que o céu inteiro se una a este clamor e que a terra inteira seja transformada por ele. Senhor, faz da humanidade um só coração
e da terra um lar de fraternidade. Que a paz seja nossa herança, nosso presente e nosso futuro. Com fé, esperança e amor, concluo esta oração, confiando que tu já estás agindo em silêncio, transformando o que nós não vemos e preparando caminhos de reconciliação que ainda não imaginamos. Amém.